Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. 10 horas e 17 minutos, estamos de volta no Manhã Band News. As tensões comerciais estão prejudicando a saúde da economia global, que vai crescer em ritmo mais lento, conforme já alertou o Fundo Monetário Internacional em sua última reunião. O FMI também projetou para 2020 que o crescimento do PIB do Brasil passou de 2,4% para 2,0%, 2%. Mas, afinal, o que o Brasil deve fazer para não ser tão afetado pela desaceleração que se projeta para o ano que vem? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Bom dia. Obrigado. Bom, professor, diante desse cenário, o que o Brasil precisa fazer para ter um crescimento sustentável? Olha, em primeiro lugar, ele já está fazendo a parte que é de curto prazo. O que é a parte de curto prazo? Ele já tirou aquela espada da cabeça da dívida pública, que é a reforma da Previdência. Se você não fizesse a reforma da Previdência, a dívida pública iria explodir. E aí, como a gente lembra a época de Collor, vários calotes que havia dado, os investidores da dívida pública iriam pedir mais taxa de juro para comprar título público, e isso ia acabar com o crescimento já no curtíssimo prazo. Então, tiramos isso da frente. Tem novas reformas. Tem a reforma administrativa, que é para promover servidores públicos de acordo com a meritocracia, não contratar muita gente. Tem o Pacto Federativo, tem as privatizações, tem a autonomia do Banco Central, tem muita coisa para fazer no curto prazo. Mas isso tem um benefício de curto prazo. Algumas de longo, por exemplo, você fala, não, mas a reforma tributária não vai ajudar? Veja, ela ajuda, pelo menos o que está no Congresso, ela ajuda no sentido de diminuir a burocracia. Ela não vai diminuir a carga tributária. Ela está falando, olha, vamos juntar o PIS, COFINS com o ICMS e colocar uma conta centralizadora, mas o imposto vai continuar, a pancada vai continuar maior. Vai simplificar, o que não deixa de melhorar o custo do Brasil. Porque o último estudo, se eu não me engano, você precisava de 1.900 homens-hora por ano para cuidar de um negócio desse, que é a parte tributária. É muita gente, isso é custo para as empresas. Mas a ponto de diminuir isso daí, primeiro mexe na despesa para depois mexer na receita. Nunca dá certo você querer diminuir a receita sem já contar com uma diminuição forte na despesa. E o segundo texto do Guedes, do Sim e do Raul, né? Esse último texto que, inclusive, eles propõem algo mais tecnológico, né? Que seja mais rápido. Porque é isso. Porque se for ver o último relatório do Doing Business em Brasil, a gente só está caindo, está cada vez mais burocratizado. Quer dizer, demora muito. E isso é custo. Isso é custo. Com o tempo, nós vamos diminuir as alíquotas. Mas não adianta querer forçar, dar uma coisa fórceps agora, falou, olha, vou diminuir as alíquotas. Não adianta você querer diminuir a alíquota de ISS, ICMS, PIS, COFINS, porque economia é uma coisa simples. Se você gasta demais, você tem que contribuir demais. Não, mas eu contribuo demais. Bom, você contribui demais porque você gasta demais no governo. Quer por causa do governo, quer por causa do setor privado, que acaba pedindo muito subsídio. Porque é a coisa mais simples. Quem grita mais pode mais. Eu sempre digo. São minorias organizadas que prejudicam a maioria das desorganizadas. Todo mundo tem o seu direito. Os caminhoneiros têm direito, o setor automobilístico tem direito, todo mundo tem direito, não tem problema. A gente pode inchar o Estado o quanto você quiser, só que precisa saber que tipo de Brasil você quer. Você quer um Estado inchado? Não, eu acho que eu mereço. Não tem problema, só que alguém vai ter que pagar por isso. Então é aquela brincadeira, você dá com uma mão e tira da outra. Então você pega um setor e fala, eu preciso mais subsídio porque eu estou apanhando demais. Então, ok, eu te dou mais subsídio, só que eu te cobro mais imposto do outro lado. Ah, mas me prejudica. Gente, governo não cria dinheiro. Governo não cria dinheiro. Não cria sim, o Banco Central cria. Só que isso é inflacionário. Veja o que acontece na Argentina e outros países populistas. Isso já passou das catacumbas da teoria econômica. Não é para discutir um negócio desse mais. O governo não cria dinheiro. O governo pega o teu dinheiro e fala, você quer?
É tipo do Brasil, se você quer mais subsídio, eu te dou. Só que aí sobra cada vez menos, por causa do teto dos gastos, sobra cada vez menos para infraestrutura, para saúde, educação. E aí vem aquela parafernada, não, mas o governo está destruindo a educação, está destruindo... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Um país, sabe, vem aquela coisa... fazer mágica. Não dá para fazer mágica. E graças a Deus você tem o teto dos gastos. Porque senão, eu acho bacana, porque muita gente se apresenta como eu sou um economista desenvolvimentista. Tá, eu sou o quê então? Um retrógrado que quer o mal do próximo. Todo mundo é desenvolvimentista, todo mundo quer o bem do próximo. Mas se você continuar aumentando, isso daí não vai dar. Isso no curto prazo, hein? Tem muita coisa para fazer no longo prazo. No longo prazo, se a gente pensar o que poderia levar o Brasil a ter um crescimento sustentável, como o Paulo Guedes fala, para evitar o voo da galinha. O que é o voo da galinha? Você sabe que galinha não voa. Uns falam voo da galinha, outros falam voo do pato, nenhum dos dois voa. Eles dão aquela alavancada, mas depois acaba caindo. E fala, o que é evitar o voo da galinha? Veja, pensa que na economia você tem uma parede. Estou falando bem, uma forma bem simples, que é chamada capacidade produtiva. E aqui você tem a tua demanda, que é teu PIB, teu consumo. Se você crescer o consumo, veja, você vai crescer. Você vai crescer, vai vir direto. Só que se você bater nessa parede, que a gente pode chamar produtividade total dos fatores, dado por investimento maior em infraestrutura e melhor educação. Você vai bater na parede e o que acontece é uma coisa muito simples de economia. O que acontece quando você quer consumir mais do que você consegue produzir? Isso gera inflação. Isso gera inflação. Se o Banco Central for independente de certa maneira, ele puxa a taxa de juros. Ele puxa a taxa de juros, então todo aquele benefício você tem que voltar. Ou seja, é a hora que a galinha pousa. Então como é que a gente faz para evitar isso aí? Empurrar a parede para lá. Não, mas espera um pouquinho, como é que eu empurro a parede para lá? Aumentando a produtividade total dos fatores. Mas o que é produtividade total dos fatores? Então vamos lá. Primeiro, investimento em infraestrutura. Não, mas nós estamos fazendo investimento em infraestrutura. Não, você não está entendendo. De 94 a 2014, o Brasil investiu numa média 2% do PIB. É pouco. É pouco. Muito pouco. Para o Brasil investir e só para recuperar a depreciação acumulada, ou seja, tirar o ferrugem da ferrovia, ou manter as estradas como estão, você precisa 60% a mais, ou seja, 3,2% do PIB. Não é para melhorar, é para manter. Isso nós estamos falando 250, 260 bilhões de reais todo ano. E no ano passado nós investimos 120. Aí você fala, quem vai investir? Não, aqueles que foram citados da Lava Jato estão fora. Vão vir novos players. Tá bom, com que dinheiro? Não, o BNDES está com cada vez emprestando menos. Não, vamos fazer debêntures de infraestrutura incentivado. Eu adoro isso. Porque eu acho que o mercado de capitais é uma maneira de você desenvolver. Só que tem um problema. Quando você compra uma debênture de um projeto de infraestrutura, no Brasil é uma coisa muito peculiar. Por quê? A debênture ela vai te pagar de acordo com a receita que o projeto gerar. Só que tem muita gente que compra essa debênture durante a fase pré-operacional, quando o projeto não está pronto. Só que aí você tem um problema. Você precisa da licença ambiental. Você precisa falar com o SECAV, que cuida das cavernas, se tiver algum projeto com caverna. Você precisa falar com a FUNAI, você precisa falar com o IBAMA, você precisa falar com o IFAM e precisa falar com o ICMBio. Zero de problema. Vamos conversar com todos eles. E aí você tem a licença prévia e a licença de instalação. No momento que você tem a licença de instalação, o empreendedor fala, agora vamos fazer o projeto. Chega o Ministério Público e fala, não, tá tudo errado. E é esse grau de incerteza, você fala, puxa, mas vocês governos não se acertam? Eu já estou com a licença de instalação, eu já posso instalar, segundo todo mundo. Mas o Ministério Público falou, não, você deveria ter uma visão holística da coisa. E o que é pior, você tem a Lei 6938 de 81, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente, que coloca os financiadores como corresponsáveis. Então, a hora que um Ministério Público fala, não, essa licença de instalação não passa, os bancos param de investir. E isso atrasa o projeto. Atrasa o projeto, quem comprou essa debênture acaba perdendo dinheiro.
Por um lado, é importante investimento em infraestrutura, que nós estamos muito atrás. Só para você ter uma ideia, de 140 países, em termos de infraestrutura, nós estamos mais ou menos em 100º, 25º lugar. Aí você fala, meu Deus, parece que não tem país pior em infraestrutura do que o Brasil. Tem 15. Porque de 140 nós estamos sem ter gostei do teu... Mas é isso mesmo, é o que assusta. E você precisa de muito dinheiro. Aonde vai vir esse dinheiro? Mas tirando isso, você precisa de educação. Poxa, mas o Brasil não tem educação? Não, o Brasil não tem educação. Então a gente precisa de mais dinheiro. Não sei se é isso. Porque o Brasil investe mais ou menos 4,2% do PIB em educação. E os países desenvolvidos investem 3,2%. Então o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Meu Deus, onde está indo o dinheiro? Tira a parte de corrupção, que é aí na economia. Eu não sou expert em educação. Mas se você tivesse que investir em educação, é óbvio que o principal lugar que você deveria investir é no segmento fundamental. Nós investimos mais ou menos, se eu não me engano, 45% de um país desenvolvido no fundamental. Olha como nós estamos investindo pouco no fundamental. Mais no ensino superior. É importante você investir no moleque. O cara tem que saber ler, escrever, interpretar um texto. Para o ensino médio, nós investimos 38%. É pouco. E para o ensino superior, 72%. Veja, ninguém está negando que não tem que investir no ensino superior. Só que é melhor você investir no fundamental. Agora, como nos outros países, como os Estados Unidos. Todo mundo investe mais no fundamental. Então fala, vamos pegar mais dinheiro. É óbvio que você pega e se fala, puxa, mas você entende mais do que os outros? Não, mas você vê que tem interesses enraizados aí. Então, para termos um crescimento sustentável, chama aí produtividade total dos fatores, investimento em infraestrutura e melhora na educação. Só que aí tem um problema. Eu não estou vendo nada sendo feito exatamente mudar o dinheiro da universidade para o setor fundamental, melhorar o salário das professoras do fundamental, porque senão você vai perpetuando a tua ignorância. E outra coisa, um ponto só para você soltar outro... Tem um estudo da OCDE, que é o estudo de avaliação dos estudantes até 15 anos. De 75 países, em matemática, nós pegamos 63º lugar. Não tem ninguém pior do que a gente em matemática. E a gente levaria 75 anos para atingirmos o nível de uma Coreia, assumindo que a Coreia não se mexa. Isso não sou eu que estou falando, é o estudo da OCDE. Para a leitura, sabe quantos anos nós precisaríamos, no último PISA, que é em inglês o programa de avaliação de estudantes, 260 anos para você ler e entender como um coreano. Então você tem muita coisa para fazer. Por isso que eu acho, agora vai, veja, estamos no caminho certo. Vamos crescer 3, 4? De jeito nenhum. Se crescer, vai bater na parede. Ano que vem, não passa de 1,6. Pelo menos é a minha projeção. Mas será que não vai dar 3? Se for dar 3, é porque você está tocado etilicamente. Você está alegre, cresceu, mas você vai bater na parede da educação, da infraestrutura. E é isso que o Brasil precisa. E eu acho que o brasileiro, ou ele fica muito pessimista, ou ele fica muito otimista. E agora estamos otimistas demais. Não tem problema, não tem torcida. Ou é esse, ou compara com o outro, tal, tal, tal. É o que precisa fazer e é uma coisa que a gente sempre fala, puxa, mas a economia não é questão de economia. Eu preciso fazer meu planejamento de negócios. E meu planejamento de negócios não é para daqui a 1 ano, é para daqui 10 anos. Quanto que o Brasil vai crescer na média em 10 anos? Que é isso que eu vou saber quanto que eu vou ter que vender, quantas pessoas eu vou contratar, quanto que eu vou ter que tomar no banco. E, infelizmente, eu não estou vendo o Brasil crescer mais do que 1,5% a 2% na média nos próximos 10 anos. A gente vai continuar monitorando aqui com... nós vamos continuar com olhos de lince monitorando isso. Bom, espero que não seja tão atingido por essa crise que se projeta, né? Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Roberto, Obrigado. Uma boa semana para você. Você também.